Que a paz de Cristo esteja em cada coração, na vida de cada um de vocês que estão aqui na igreja e também na vida de cada um de vocês que estão nos assistindo por meio do Facebook. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês em nome de Jesus, amém? Os irmãos, muitas pessoas e mesmo crentes ainda se escandalizam quando é pregado, quando o assunto é dízimo e ofertas. E eu, como pastor, principalmente, eu não sou aquele pastor que fica batendo nessa tecla. Os irmãos aqui da igreja sabem que eu não sou um pastor. Aqui nós não fazemos campanhas com propósitos financeiros nenhum. Os irmãos aqui são livres para dizimar ou ofertar, conforme sente o Senhor no coração. Mas o Senhor falava algo ao meu coração. Muitas pessoas da nossa geração têm muitas dúvidas sobre a questão do dízimo e a oferta. E ainda que muitos se escandalizem quando fala sobre isso, ainda que muitas pessoas até xinguem os pastores na internet quando fala sobre isso, eu tenho que dizer a vocês que, como pastor, eu tenho que ensinar toda a palavra da verdade. Toda ela. E esse assunto não pode ficar de fora. Oséias diz que o povo é destruído por falta de conhecimento. Então eu quero compartilhar com vocês com convicção aquilo que eu acredito para os nossos dias e para a nossa vida sobre a questão de dízimo e oferta. E para aqueles que estão aqui, eles já são tranquilos, porque sabem que no final da mensagem eu não vou pedir oferta a ninguém. O intuito é ensinar a você, para que você não seja levado por vento de doutrina nenhum, e nem tenha dúvida em vossos corações. Amém, irmãos? Então nós vamos ler alguns textos nessa noite. E o primeiro deles está lá em 2 Coríntios 9, no capítulo 9, do versículo 6 em diante. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6 em diante. Eu quero aqui nesses, talvez 40 minutos, compartilhar tudo aquilo que o Senhor tem abrido o meu entendimento sobre isso. Não tenho nada anotado aqui, nada, nenhum papel nas mãos, nenhuma anotação, não trouxe o laptop, quero falar aquilo que o Senhor colocar ao meu coração, ainda que tenho muitos assuntos sobre isso, mas quero pregar de maneira que não fique dúvida nos corações. Diz assim a palavra do Senhor, irmãos: e digo isso, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundantemente em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundeis em toda boa obra. Conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda beneficência, a qual faz que por todos nós se deem graças a Deus. Porque a administração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também redunda em muitas graças que se dão a Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu peço que o Senhor fale em cada coração, conforme a tua perfeita vontade. É a minha oração ao Senhor, em nome de Jesus.
Então o tema nessa noite é dízimo e oferta. E como eu disse, quando se fala nesse tema, muitas pessoas ainda se escandalizam, muitos xingam, muitos reclamam, muitos ficam até assim, mas para que a gente deveria falar isso só para a igreja? Ou talvez não. E confesso para você que eu perguntei muito a Deus, porque agora os nossos cultos são transmitidos ao vivo. E aí o Senhor falou ao meu coração, a palavra tem que ser pregada toda ela. Toda. E temos que ter convicção naquilo que falamos, e por isso eu digo a vocês, eu tenho plena convicção na palavra de tudo aquilo que eu vou falar a vocês. E digo a vocês, não estou pregando esta palavra hoje como muitos pastores o fazem, talvez, quando uma igreja está passando por necessidade financeira, falam-se logo em dinheiro. Não, não é esse motivo. Apesar de toda a pandemia, tudo que passou, os irmãos que congregam aqui, nós somos uma igreja pequena e Deus tem suprido a nossa vida dia após dia. Mesmo na pandemia, nós continuamos fazendo a obra e construindo e fazendo as classes para as crianças e não pedimos nada a mais para os irmãos para isso. Os irmãos aqui sabem, nós não fazemos isso aqui. Mas Deus alertou muito ao meu coração, a palavra tem que ser ensinada para que ninguém tenha dúvida, porque muitas pessoas falam muitas coisas na época de hoje, na era em que nós vivemos, por causa da internet. E todo mundo tem o direito de falar o que quer na internet daquilo que crê, da mesma forma eu. Eu acredito que o respeito é quando você tem a capacidade de ouvir alguém, e se você não concorda com ela, com a pessoa, com aquilo que você está ouvindo, e ninguém é obrigado a concordar com os outros em tudo, mas o respeito é que você não precisa se ignorar ou ignorar a pessoa por conta daquilo. Eu não entendo porque algumas pessoas entram nos canais de internet para xingar pastores e outras igrejas por causa de dinheiro. Eu não consigo entender, já que a pessoa que está xingando não está dando nada, não está ofertando nada e nem fazendo nada. Geralmente a pessoa fala, é porque muitos pastores estão fazendo essas pessoas de trouxa e aí falam um monte de coisa. É interessante que a pessoa que não dá é a que reclama. De muitas igrejas, e eu confesso a vocês que mesmo não fazendo algumas campanhas aqui, campanhas como muitas igrejas o fazem, de cunho financeiro, não me dá o direito de ficar questionando as igrejas por aí que o fazem. Cada um vai dar conta a Deus. Mas como pastor eu tenho que ensinar a palavra da verdade aos irmãos. Porque isso também faz parte da nossa vida, irmãos. E vou dizer a vocês da plena convicção da forma que creio. E que ainda um tempo atrás eu não tinha esse entendimento. Mas a palavra me abriu os olhos para esse entendimento daquilo que eu vou ensinar a vocês hoje. A primeira coisa do que nós lemos aqui em 2 Coríntios 9, do versículo 6 em diante, aqui está falando sobre oferta. Aqui não está falando sobre dízimo. Amém? Aqui ainda não está falando sobre dízimo. O apóstolo Paulo está falando sobre oferta. E por isso ele está dizendo, cada um lá no versículo 7, contribua segundo propôs no seu coração. Então a primeira coisa que nós precisamos aprender sobre oferta, segundo a palavra de Deus, não segundo talvez muitas coisas que você já ouviu, a primeira coisa que nós precisamos aprender é que cada um precisa contribuir segundo propõe no coração. Como pastor, eu não posso dizer para você o valor da sua oferta. Não deveríamos. Eu sei que no Velho Testamento, e nós vamos falar sobre a questão do Velho e do Novo Testamento, nós vamos ter ofertas no Velho Testamento de ouro, de prata, de bronze. Mas eu vou dizer alguma coisa a vocês, principalmente sobre a questão de Velho e Novo Testamento, e como nós devemos seguir, porque nós que somos da nova aliança, devemos seguir os evangelhos. Não é que nós não seguimos o Velho Testamento, mas não temos o poder, o apóstolo Paulo diz, de seguir tudo. Então se um pastor ele vai obrigar alguém a dizimar por causa do que está no Velho Testamento, ele já erra no ensino. E isso é o que vem sendo feito ao longo dos anos.
Se vamos ensinar a oferta só pelo que está no Velho Testamento, a gente já erra. Não que o Velho Testamento seja inválido, mas nós não temos poder de cumprir com todo ele, Paulo disse. E se eu querer exigir uma coisa, eu não posso abolir as outras. Por exemplo, eu não posso abolir se eu não guardo o sábado, se eu venho e digo, isso tem que fazer porque estava no Velho Testamento, então também eu tenho que guardar o sábado. Então existem algumas questões específicas na Bíblia, não é que elas fogem da lei, não é que elas saiam da lei, é que nós precisamos compreender, entender, saber que nós, como servos de Cristo, como servos de Deus, como fazendo parte da nova aliança, nós não servimos a Deus como os judeus serviam. Amém? Não adianta alguém querer servir a Deus como o judeu servia. A lei foi dada para o povo judeu. E Paulo explica muito bem isso, e eu não vou entrar em muitas questões de lei, é só para a gente entender. Se a gente querer guardar a lei e tropeçar em um só mandamento, nós somos culpados de todos os outros. Paulo ensinou sobre isso. Mas muitas vezes é assim que a gente aprende. Muitas vezes é assim que é ensinado. Muitas pessoas são até horrorizadas, e eu confesso que eu também já ensinei, porque pega algumas palavras, principalmente na questão de dízimo no Velho Testamento, e cita Malaquias 3, quando fala que roubará o homem a Deus, e se usa somente aquela parte. E não deveria ser só a parte que devemos usar, porque ali está falando justamente para os judeus. E se você quer aprender um pouco sobre a questão do que é para permanecer na época que nós chamamos graça, ainda que a graça não nos dá o direito de pecar e nem andar fora da palavra de Deus, nós temos que ir para Atos 15. Ali vai ensinar a forma que os gentios devem viver, e o que os gentios não precisavam, por exemplo, guardar como os judeus guardavam. Se nós não estudarmos o que está em Atos 15, nós se perdemos no contexto de servir a Deus e sobre guardar a lei no que se diz respeito ao Velho Testamento. E nós misturamos. E é aí onde gera muitos problemas, irmãos. Então por isso que eu estou dizendo para vocês, esse texto aqui que Paulo está explicando, ele não está falando sobre dízimo, ele está falando sobre oferta, coleta. E verdadeiramente, nós não vamos encontrar os apóstolos falando sobre dízimos, eles vão falar sobre ofertas, sobre coletas. Só que lá em Hebreus, e nós vamos ler depois em Hebreus 7, nós vamos encontrar falar sobre o dízimo. No Novo Testamento, que muitas pessoas falam que não tem, mas tem. E nós vamos encontrar também a citação de Jesus em Mateus 23, 23. E nós vamos falar sobre isso, sobre essas questões, para podermos diferenciar. Por quê? Porque existem igrejas que não acham correto dar o dízimo. E cada um tem a sua forma de crer, de acreditar. E nós, cada um serve a Deus em seus lugares, não nos deve a nós desrespeitar ninguém pela forma que alguém crê. Eu não estou aqui para brigar com a igreja nenhuma, estou para ensinar a igreja que eu pastoreio. E aqueles que estiverem me ouvindo, vão para a palavra de Deus e se questionem. E leia e busque, porque é assim que nós devemos fazer. Então a primeira coisa que nós devemos aprender é ofertar. O nome está dizendo ofertar, isso é doação. Amém? Oferta é doação. Dízimo é devolução. Não misture, como muitas pessoas fazem, a mistura da palavra dízimo com dizimar. Eu estava falando aqui de manhã na escola bíblica que em muitas línguas, no inglês e no hebraico, por exemplo, uma palavra significa mais do que uma coisa. Eu não sou professor de português, nem tampouco de inglês para explicar isso, mas quem fala essas línguas sabe que tem palavra no inglês que para nós significa mais do que uma coisa. Então tem pessoa que vai lá e fala, não, dizimar não é matar, porque tem texto que você pega assim, fulano dizimou, matou, né? Não é assim? Ou não é? É. Só que a mesma palavra dízimo no latim, ele provém de décimos, décima parte que a Bíblia fala. Décima parte, ou muitas vezes chamado de primícia. Estamos falando por enquanto só do significado.
Então, oferta é uma doação. Mas o dízimo, ele já tem valor definido. Amém? Se a oferta aqui no versículo 7 de 2 Coríntios 9, 7 diz: cada um contribui a oferta conforme propõe no coração, porque a oferta, você sente de Deus no seu coração, não é que a igreja ou as igrejas não possam levantar uma oferta com propósito, aí vai de cada pastor, ainda que a gente não costuma fazer isso daqui. Mas a oferta é voluntária, você sente no coração e você vai lá e faz. Como você faz? O apóstolo Paulo diz que não com tristeza, está lá no versículo 7, e nem com necessidade. Então ninguém deveria ir ofertar triste. Estou levando R$1. Ah, Senhor, ia dar para me comprar 3 pão. Ah, estou levando R$1, mas que tristeza. Ou ao contrário, estou levando 1, o Senhor vai me dar 3. Aqui está dizendo, não pode ser com tristeza e nem por necessidade. Então já está aí um princípio. Ah, pastor, mas a gente vê tanto. Eu sei que no Velho Testamento, por isso que eu disse, nós estamos na Nova Aliança. Eu sei que no Velho Testamento várias ofertas foram feitas com propósito. Também não estou dizendo que nenhum pastor não possa fazer nenhuma. Mas eu estou trazendo o que a Bíblia está dizendo, Paulo está dizendo. Não oferte por tristeza, né? Com medo estou fazendo, mas não queria fazer. E nem por necessidade, por troca. Tem gente que só faz por propósito. Só oferta por propósito. Só dá dinheiro se for ter algum propósito de receber. Ah, mas Deus não diz que quem semeia pouco ganha pouco, é por isso que eu semeio muito. Ele está dizendo, mas Deus conhece o nosso coração muito bem. Não é pela quantia que nós alegramos o coração de Deus, é pela verdade. Por isso que aquela viúva pobre, ela deu tudo. Era pouco para os outros, mas para ela era tudo. Então já está aí mais um princípio. Se vamos ofertar algo a Deus, faça com verdade, sem tristeza e não por necessidade. Porque a Bíblia diz aqui, ó, que Deus ama o que dá com alegria. Olha como é interessante. Não adianta, irmãos, a pessoa pode dar $1 milhão numa igreja e os pastores vão ficar felizes. Mas não significa que Deus vai ficar feliz. Ah, mas a igreja vai ficar feliz. A questão é, Deus vai ficar feliz. E aí a Bíblia diz aqui, no versículo 8, que Deus é poderoso para tornar abundantemente em nós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundeis em toda boa obra. Agora veja só, versículo 9. Conforme está escrito, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Vamos aprender outro propósito. A igreja precisa ajudar as pessoas, amém? Nós vamos ver isso. A igreja tem que ajudar as viúvas, os órfãos em suas necessidades. A igreja deve ter projetos sociais, na medida do possível que a igreja possa fazer, seja para levar alimento. Só que precisamos aprender que a Bíblia ensina que isso deve ser feito primeiro para os da família da fé. Não adianta a igreja querer socorrer o mundo inteiro e saber que o irmão na igreja está passando necessidade, saber, porque muitas vezes a gente não sabe, porque tem irmão que nem fala, às vezes até com vergonha o irmão não fala, mas adianta ajuda todo mundo para tudo quanto é lado, mas não ajuda os da família da fé, aqueles que estão ao nosso lado. Então a igreja tem que usar sim da oferta para ajudar os irmãos, para ajudar a todos, porque eles repartiam entre eles no princípio. Eles vendiam até as propriedades que tinham e ajudavam uns aos outros. Então nós devemos aprender que o que entra na igreja, seja de dízimo ou oferta, não é só para construir templo. Não é só para pagar programa de televisão. Não é só para manter ou comprar as coisas para a igreja, não. Deve ser feita uma administração para que os santos sejam abençoados. E é isso que está escrito lá no versículo 12. Porque a administração desse serviço não supre só as necessidades dos santos, mas também redunda em muitas graças que se dão a Deus. Então sabia, irmãos, que se você é uma pessoa fiel a Deus, porque tem pessoa que não é.
Tem pessoa que ela só quer, não é? Tem pessoa que não é fiel em nada, não ajuda em nada, não faz nada, mas quer tudo, a não ser quando a pessoa não pode. Amém? Mas se a pessoa é uma pessoa fiel a Deus e ela é lá um ofertante, ela diante de Deus, que o pastor não precisa saber da vida dele. Estou dizendo isso é fidelidade da pessoa com Deus, não é uma coisa que a gente nunca vai saber. Mas você é uma pessoa fiel a Deus, sabia que você tinha direito de chegar? Não estou dizendo que a gente vai ter ou não, mas você tem um direito de chegar. Eu já falei isso aqui mais que uma vez na igreja. Pastor, esse mês em casa não deu para fechar as contas não. Pastor, a gente está passando por uma necessidade, a igreja pode ajudar? É direito. Se a igreja não tiver, a igreja não vai fazer o que não tem. Mas se a igreja tem, deveria ajudar uns aos outros. O que não deveria fazer é a pessoa infiel que não ajuda a igreja em nada, mas quer ser ajudado sempre ou quer ajudar a todo mundo. Aí é infidelidade da pessoa para com Deus. Porque ela não ajuda, mas quer ser sempre ajudada, não é? E isso não vai ter como eu saber, não vai ter como os irmãos saber, porque é pessoal. A oferta é algo voluntário, né? Aí nós precisamos saber de outra coisa. Versículo 10. Aquele que dá semente ao que semeia, e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira. Então vamos aprender uma coisa aqui de uma vez por todas. Tudo que vem nas tuas mãos, seja a quantia de dinheiro que for, é porque Deus te deu a semente. Não sejamos ignorantes, como muitas pessoas o são. Eu trabalhei. Se você serve a Deus, você sabe que é porque Deus te deu condição para trabalhar, Deus te deu saúde, Deus deu de certa forma a semente, Deus proveu, Deus abriu uma porta de emprego, ou te colocou naquele serviço, ou no cargo que você está. Quem dá a semente é Deus. Se qualquer um de nós trazemos R$1 que quer que seja na igreja, foi porque Deus nos deu a semente para ter aquele R$1. E não a gente bater no peito e dizer, estou indo lá ajudar a igreja, tal. Não, Senhor, estou indo lá porque o Senhor me abençoou primeiro. É Deus que nos abençoa primeiro. É Deus que nos dá. Então não somos nós que estamos dando nada para Deus quando a gente vai ver no final das contas. Aquele que teme a Deus. Porque quem não teme a Deus fala, é aquela questão do mundo, comprei com meu dinheiro, paguei com meu dinheiro, fiz isso com meu dinheiro. Quem teme a Deus, Deus está em primeiro lugar, não só na questão do dar, mas até quando a pessoa faz. A pessoa faz, estou fazendo isso é porque Deus me deu graça. Se eu troquei o carro, Senhor, obrigado, o Senhor me deu graça. Porque o Senhor poderia não dar. Mas eu posso trabalhar, eu posso ter ganhado do meu suor, até o ímpio ganha. Tem muito ímpio rico. Não confunda também isso, porque a igreja só ensina, você só tem porque você dá. Não seja enganado. O sol nasce para o justo e para o injusto. Está cheio de gente ímpia que nunca sequer deu R$1 na igreja, que são milionários. Não faça essa confusão como muitos fazem. Nós que servimos a Deus devemos ter temor, que tudo que fazemos é porque Deus tem nos dado graça. Então, oferta, contribuímos conforme sentimos no nosso coração, mas mesmo assim nós sabemos que Deus nos deu a condição para fazer. Agora veja só, quando nós vamos para o livro de Atos, no princípio da igreja, a oferta era levada aos pés dos apóstolos. Amém? A oferta e toda a arrecadação que se fazia era levada aos pés dos apóstolos. Por isso que quando Ananias e Safira venderam a propriedade, a Bíblia diz que eles levaram aos pés dos apóstolos. Por isso que Barnabé, que tinha feito isso primeiro, vendido uma propriedade, a Bíblia diz que ele levou aos pés dos apóstolos. O que significa isso, irmãos? Já quebra aqui um paradigma. Eu posso fazer o que eu quero, ajudar quem que eu quero diretamente? Pode, do seu dinheiro. Você pode ajudar qualquer pessoa, mas você não pode ser ignorante ao ponto de se colocar acima da igreja e dizer, eu faço o que eu quero. Dizer, pega a sua oferta, vai lá e compra uma cesta, leva para aquela família. Você pode fazer isso? Pode, com seu dinheiro. Não diga que você está fazendo com a igreja, porque eles levavam aos pés dos apóstolos. O que significa isso? Os apóstolos administravam
Ainda que muitas pessoas não gostem disso. Eu não posso fazer o que eu quero da minha oferta, da oferta que eu vou dar a Deus. Eu não posso pegar, Senhor, eu vou pegar essa oferta, R$70, e vou levar para aquele pobre. Não, você está dando, ajudando, como o espírita faz, o macumbeiro faz, e um monte de órgãos sociais faz. Ou vamos deixar de ser hipócritas, não vamos ser mentirosos. Tem muitas pessoas de outras religiões que nem servem a Deus, que ajudam as pessoas mais do que os crentes. Verdade ou mentira? Muitos ajudam muito mais. Só que nós temos que ter um entendimento que não é isso que nos salva. Isso é caridade. Caridade não é só a igreja que faz. Caridade qualquer pessoa pode fazer. E é bom fazer caridade. Se você pode ajudar alguém, se você pode ajudar o seu vizinho, se você pode, sabe que o seu vizinho está, eu vou te ajudar aqui com esse valor aqui. Isso é caridade, isso não é oferta. Ah, pastor, eu peguei a minha oferta e levei lá para o fulano. Não, você não ofertou a Deus, você fez uma caridade a alguma pessoa. Oferta era levada aos pés dos apóstolos. Tinha quem administrava, ainda que as pessoas não gostem. Porque muitos dizem assim, vou levar lá, vou saber se é aquele pastor. Não estou falando dos irmãos que a gente não tem essa desconfiança aqui, os irmãos que a gente se conhece. Mas estou ensinando de forma geral. Mas tem igreja por aí, ouço de irmãos que falam, eu não vou levar para aquele pastor, para ele gastar tudo, ou para ele comprar para ele, ou para ele fazer o que quiser. A gente ouve isso de pessoas, ou não ouve? A gente ouve. Mas está errado. Ou a gente leva na igreja, ou a gente faz uma caridade. Não é oferta. Você dá algo para alguém, direto, é caridade. Oferta sim, chegou na igreja, a igreja pôde comprar esse mês 10 cestas básicas, ou juntou 10 cestas básicas, levou lá para alguém. Aquela oferta foi feita, foi usada. Assim deveria fazer, eu sei que a maioria das igrejas não fazem. Eu sei, não vou ser mentiroso, que são negligentes. Nós, quando iniciamos um banco de alimento aqui na igreja, e somos uma igreja pequena para quem nos assiste, quando a gente começou, a gente falou que essa preocupação não tinha nem pandemia. E a gente não faz direto. Quantas vezes mandamos oferta para outros ministérios, outros países, para lugares e igrejas que têm necessidade? Isso aí, que bem que fazia para nós? Aparentemente nenhum. Isso também nos mostra que a gente deve ajudar primeiro os da família da fé, mas também aqueles que só pensam em si mesmos, sabe? É só a nossa igreja. Estamos errados. Como pastor, e a minha esposa está ali, sabe que muitas vezes, tanto de alimento como de oferta, nós já ajudamos outros pastores. Outros pastores, mesmo do pouco, porque eles também fazem parte do corpo de Cristo. Porque não devemos ajudar só nós. Devemos ajudar sim os da família da fé. Mas e quantas outras igrejas necessitam? Então, as ofertas deveriam ser feitas para isso. Mas esse é o princípio. Elas devem ser levadas aos pés dos apóstolos. Porque Deus instituiu assim. Senão, irmãos, não precisaria de liderança. Não precisaria de pastor. Não precisaria de alguém para administrar uma igreja. Mas tem um tanto de gente que rouba. Irmão, tem um tanto de gente que faz um tanto de coisa na igreja também. Eu não estou sendo hipócrita. Tem ladrão em tudo quanto é lugar. Não se escandalize, no ministério de Jesus também tinha um, lembra de Judas? Ele era o tesoureiro e era ladrão. Nós falamos aqui de manhã sobre isso, né? Lá na igreja tem um ladrão. A gente já fala assim, né? Por que está escandalizado? No ministério de Jesus tinha um também, Judas. Tinha na bolsa, ele roubava. Quando aquela mulher do vaso de alabastro levou lá e quebrou aos pés de Jesus, a Bíblia diz que aquele vaso de alabastro custava 300 denários. Sabe o que é um denário para a nossa época? É um dia de um operário. O que um operário ganha? Um operário que tem o melhor salário ganha. O denário trazido para os dias de hoje estaria entre 150 a 200 reais, para você ter noção do que seria. Então imagina, ela ofertou aos pés de Jesus 300 dias de trabalho. Aí a Bíblia diz que Judas falou o quê? Judas falou assim, por que não pegou esse dinheiro e deu para os pobres? Você já ouviu ou está ouvindo um monte de gente falar isso na internet? Por que não pega a oferta, leva lá para o pobre? Eu ajudo e bate no peito. Lembra de Judas? Porque não estou dizendo que todo mundo fala isso, é um Judas, tá? Mas estou colocando a conotação do texto.
Judas falou, por que não pegou essa oferta aí e levou lá para os pobres? Aí o apóstolo João, que escreve em seu livro, diz, ele falou isso não porque tinha misericórdia dos pobres, mas porque quando tinha na bolsa, ele roubava. E aí a gente simplesmente ouve, por que a gente não faz e ajuda tal pobre? Irmão, não se engane, infelizmente, aqueles que mais falam é que menos ajuda. Não ajuda pobre coisa nenhuma. Ou ajuda com o dinheiro dos outros, né? Porque ajudar com o dinheiro dos outros é muito fácil, né? Eu chegar para o irmão, né? Ô, irmão, então eu vou ajudar o fulano. Aí eu chego lá, né? Faça a frente. Como diz o ditado, eu faço a frente. Mas o dinheiro não é meu. Não fui eu que peguei. Por isso que aqui na igreja nós colocamos um princípio. Nós falamos para os irmãos, eu sei que isso não é extremamente bom para a área de marketing. Porque marketing é mostrar, né? Mas aqui quando a gente dá uma cesta para alguém, ou faz alguma coisa, um dinheiro para alguém, a gente não mostra. A gente mostra muitas vezes que arrecadou isso, vai ser doado. Ah, irmãos, a gente falou esse dia atrás, né? Teve um mês aí que a gente conseguiu doar 10 cestas básicas. Mas a gente não saiu falando para quem, ou assina aqui que você recebeu a cesta. Né? Ou faz a selfie, ou mostra a família. Eu acho isso um absurdo. Porque a Bíblia fala o que a nossa mão direita faz, a esquerda não precisa saber. A outra não precisa saber. A gente não tem que estar postando foto. Eu não tinha esse entendimento. A palavra me trouxe esse entendimento. Né? É muito fácil. A gente já saiu nas ruas da cidade para ajudar os mendigos e tudo. E as pessoas. Um dia a gente falou, a gente não precisa ir filmando. Ah, mas se não fazer, ninguém vê. É verdade. Se não fazer, ninguém vê. Só que Deus vê. Amém? Deus vê. Se a gente leva um cobertor, algo para alguém, Deus está vendo. Só que a gente parece que não se preocupa tanto se Deus está vendo ou se as pessoas estão vendo, né? Então veja como é melindrosa a questão de oferta, né? Então oferta, para a gente entender básico, porque eu não tenho muito tempo para explicar sobre isso nessa noite, é isso. É voluntário do nosso coração, mas aos pés dos apóstolos, e eles distribuem, assim deveria ser. O que eu faço pessoalmente para alguém e posso fazer? Pode, isso é caridade. Você fez uma caridade a alguém e ajudou alguém. E não é errado, é muito bom e devemos fazer. Mas não confunda, eu faço. Tem gente que eu faço só caridade. Tem gente que só faz a caridade para ser visto. Porque na igreja ele nunca ajuda. Mas ele quer ser visto. Fulano viu o que eu fiz, né? Eu fiz. Tem gente que não consegue ofertar porque aí ninguém vai ver que eu ajudei. Né? Ninguém vai ver que eu ajudei naquele tanto de cesta. Ninguém vai saber que eu dei tanto de dinheiro para ajudar naquela obra. Vocês estão esquecendo que Deus vê tudo. Deus vê todas as coisas, irmãos. E a gente se esquece disso. Isso é princípio de oferta. Agora vamos lá. A questão de princípio de dízimo. Primeira coisa está em Mateus 23. Porque eu quero pegar primeiro as palavras de Jesus para quem refuta o dízimo e diz que não tem no Novo Testamento. Eu vou te mostrar que tem. E se não tivesse, eu também não dizimaria. Mas eu vou explicar que é diferente de dizimar do dízimo do Velho Testamento do povo hebreu. Eu vou explicar isso. Mateus 23, versículo 23, Jesus disse assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezam o mais importante da lei, que é o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas, sem omitir aquelas. Irmãos, apesar de ser editor de texto, eu expliquei aqui para os irmãos que a edição de texto nos ajuda muito a interpretar. É diferente de ortografia, né? Sempre que eu preciso de questões ortográficas aqui, eu recorro à pastora ou à irmã Marisa. Estou escrevendo errado, tal, mas edição de texto, interpretação, a gente começa a observar algumas coisas. Mas vou te dizer, não precisa ser ter tanta noção de interpretação para entender esse texto aqui. Olha o que Jesus está dizendo e tire as suas conclusões. Se é que você quer tirar as suas conclusões. Jesus diz: sai de vós, fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo. Primeira coisa que Jesus afirmou: vocês estão dando o dízimo. Do quê? Do hortelã, do endro e do cominho. Temperos que valiam muito naquela época.
As pessoas questionam que dízimo não é dinheiro, é alimento. As pessoas se esquecem que na antiguidade não se havia dinheiro. Vai estudar a história para você ver quando o banco começou. Antigamente, o produto era o dinheiro. A pessoa tinha um animal, eu troco pelo seu. Quanto vale? Não havia dinheiro em espécie. Tem que estudar a história. A história que não está aqui na Bíblia, não é só pegar de judeu. Dízimo não é dinheiro. No Velho Testamento, bem antigamente, eles não tinham dinheiro. Eles tinham o produto era o próprio dinheiro. O que você compra com dinheiro? O produto, não é? Naquela época não havia dinheiro, o próprio produto era o valor. A pessoa chegava, eu tenho um cabrito que vale 1.000. Aí o outro fala assim, eu tenho 10 sacos de farinha que vale 1.000, vamos trocar pelo seu cabrito? O dinheiro era o produto na antiguidade. Só bem depois é que foram se fazer as moedas e os dinheiros em espécie. E isso é aula de história. Eu não vou dar aula de história aqui para ninguém querer entender sobre o dízimo, né? Mas olha o que Jesus falou. Os fariseus davam dízimo de coisas caras, que era a hortelã, o endro, o cominho, o tempero era caro na antiguidade. Só que eles davam o dízimo e desprezavam o que era mais importante do que dar o dízimo, que era a fé, que era a lei, né? Andar de acordo com a palavra, e o amor, a misericórdia. Eles não tinham. Adianta ser um super dizimista, né? Dar tanto dinheiro e não ter misericórdia com ninguém? Não adianta nada. Porque o dízimo não vai salvar ninguém. Não se engane. Dízimo não vai salvar ninguém. Por isso que a Bíblia é bem clara quando diz, se você tem algo contra o seu irmão, deixa a tua oferta no altar. Tem gente que fala, eu deixo no bolso. Não, deixa lá no altar. Tem gente que interpreta do jeito que quer, né? Eu estou em pecado com meu irmão, por isso que eu não levei. Mentiroso. A Bíblia fala, leva no altar, deixa no altar. Nem que você tenha que deixar, deixa no altar. E vai lá e se conserta. Por que a Bíblia está falando aquilo? Porque a Bíblia está dizendo que não adianta, o dízimo não é o que vai nos salvar. Essa parte tem que ser nós com as pessoas. Não adianta eu posso ser, a pessoa pode ser o mais rico da igreja e ser um estúpido, ser um ignorante, ser alguma coisa, não ter misericórdia de ninguém, não exercer a fé, o dízimo não vai salvar ele. Não vai. Pastor, então o dízimo condena ao inferno? Porque essa é a pergunta que mais fala. Deixar de dizimar, está escrito no Novo Testamento que vai condenar ao inferno? Não, não está. Como pastor tem que ser objetivo. Agora eu vou te ensinar o porquê. Mas no Velho Testamento não estava? Estava. Estava assim que o homem quando não dizimava, roubava a Deus. Está lá em Malaquias 3, não é? O texto é o mais conhecido porque é um dos únicos que se fala. A gente só conhece esse. E lá está escrito, roubará o homem a Deus. Aí Deus diz assim, contudo vocês me roubam, nos dízimos e nas ofertas alçadas. Não é o que está escrito lá? Vocês me roubam. Ainda Deus fala assim, com maldições sois amaldiçoados. Porque roubavam a Deus nos dízimos e nas ofertas. Deus está falando com quem lá? Com o povo de Israel. Eu não posso pegar aquele texto separado para dizer que Deus amaldiçoou alguém que não trouxe a oferta, o dízimo no culto ou oferta. Diretamente. Por quê? Porque ali faz parte do contexto da lei. Eu vou explicar o porquê. Porque eu sei que muitos não falam assim, mas como não? Eu não posso, porque se eu pegar aquele texto para usar no contexto de dízimo, tudo que é relativo à maldição eu tenho que usar no mesmo contexto. Aí eu vou ter que usar no contexto do sábado, porque lá no Velho Testamento, depois vai falar assim, eu vou explicar depois do dízimo aqui para a gente entender o porquê, tá? Que eu tenho que falar e tenho que dar a explicação. Senão eu vou pegar o contexto do sábado e vou usar da mesma forma. Que era um mandamento, né, perpétuo. Eu vou ter que usar da mesma forma. Senão eu vou ter que usar olho por olho, dente por dente. Senão eu vou ter que mandar matar também. Quando eu uso a lei aplicada aos judeus, eu estou usando olho por olho, dente por dente. E aí entra a questão, porque que eu não posso usar a lei para aplicar no Novo Testamento. Não é que toda a lei não tenha validade. Não é que não tenha. Muitas coisas tem, mas muitos não tem. Por exemplo, ninguém tem que apedrejar uma pessoa porque adulterou hoje, certo? Está em pecado? Tá. Está gerando maldição? Tá.
mas não nos dá mais o direito de apedrejar a pessoa até a morte, como se fazia na lei, correto? Como se fazia na lei, não podemos fazer. Só que a pessoa vai responder diante do próprio Deus. Não se responde mais diante do sacerdote como fazia. Por isso que eu não posso usar o dízimo para dizer simplesmente: você está vendo? Seu pneu furou, Deus já está te amaldiçoando. A gente ouve muito isso, né? E eu falo para minha esposa, o povo não tem noção da misericórdia de Deus, porque se Deus fosse, como diz o ditado, acabar com a raça de cada um só pelos erros que faz, a gente era tudo perdido. Porque aí a gente já tem que falar que nem Jesus falou ali quando tentaram apedrejar a mulher: quem não tem pecado atira a primeira pedra. Eu posso ser um dizimista, mas eu não falho mais em lugar nenhum? E aí entra aqui a questão dos fariseus hipócritas. Então não é que o dízimo condene. Agora a questão: Jesus mandou parar de dar? Não. Pastor, agora está ficando complicado. Eu já pensei que o senhor ia falar Jesus absorveu, só porque não tem condenação, só porque a condenação não é mais com o peso da lei do Velho Testamento. Jesus mandou parar de dar? Não, veja o que ele disse: vocês devem fazer isso que vocês estão fazendo. As palavras aí são do próprio Cristo. Vocês devem fazer essas coisas, ele disse, sem omitir as outras. Ou seja, seja um dizimista. Jesus falou: dizime do melhor como você faz, mas seja também misericordioso. Tenha fé em todas as coisas que você for fazer, seja amoroso, haja com justiça em tudo. É isso que Jesus estava explicando. E justamente por causa dessa fala de Jesus aqui em Mateus 23, que eu compreendo plenamente que Jesus não mandou a gente parar de dar. Mas por que os apóstolos não falavam tanto no início da igreja? Porque dízimo, ainda que eles falavam para as ofertas serem levadas aos pés dos apóstolos, lá em Malaquias 3 explica o texto. Diz: todos os dízimos sejam trazidos aonde? A casa do tesouro. Quando Jesus começou o ministério, os apóstolos começaram, eles não tinham igreja física. E eu acredito que plenamente eles continuavam dizimando no templo e recolhiam ofertas. Não podemos ser hipócritas e pensar que não. Por isso que tinha muita contenda entre coisas de judeus. E a questão sobre crer e várias outras coisas. O dízimo era levado na casa do tesouro. Sabia que os fariseus e os sacerdotes faziam muitas coisas erradas? Sabíamos. E também não confunda dízimo com sacrifício. Que as pessoas confundem, é outra coisa. Aí você tem que estudar Levítico. Para você entender o que é sacrifício e oferta pacífica e oferta de manjares, sacrifícios diretos a Deus. Que as pessoas misturam tudo isso, né? E não dá para explicar isso tudo. Então, até que houvesse, a igreja tivesse um lugar para congregar, e no princípio eles congregavam em casas, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo falando também em Coríntios: olha, eu me alegro muito porque os macedônios, né? Quem conhece Bíblia vai saber o texto. Os macedônios, eu estou indo aí visitar tal lugar, mas eu sei que eles estão preparados para me acolher com oferta, né? Os macedônios estão sempre de prontidão. Paulo está falando de um povo que se converteu e que tinha um coração pronto para ser fiel, né? E aí a gente, muitas vezes, depois de tantos anos servindo a Cristo, a gente procura desculpa. Pastor, então me mostre mais no Novo Testamento que o dízimo permanece, mas que não é pelo peso da lei, é numa nova aliança, e como devemos fazer? Aí você vai lá para Hebreus, no capítulo 7. Hebreus capítulo 7. E veja o que o texto diz. Olha só. Porque Melquisedeque, rei de Salém, e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo. E primeiramente por interpretação, rei de justiça. E depois também rei de Salém, que é rei de paz. Aqui eu vou parar um pouquinho de falar do Melquisedeque no versículo 4. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos despojos.
Isso aqui que a Bíblia está falando é lá do livro de Gênesis, quando houve uma guerra entre 4 reis contra 5. Quem conhece a Bíblia sabe o que eu estou dizendo. A Bíblia diz que quando Ló foi levado cativo, junto aos cidadãos de Gomorra, de Sodoma e Gomorra, Abraão foi resgatá-lo. E aí a Bíblia diz que quando voltava, Abraão ele tem um encontro, que veio ao seu encontro um sacerdote chamado Melquisedeque, significa rei de Salém. Salém é o início da palavra para o nome Jerusalém, rei de paz. Todos nós estamos cansados de ouvir e saber que Melquisedeque tipifica quem? A pessoa de Cristo. Porque ele não tem dias ou princípios de dias. Então, Abraão encontra ali o sacerdote de Melquisedeque, que tipifica a pessoa do próprio Cristo. E Abraão dá o dízimo de tudo. E aqui entra o detalhe, que refuta um monte de palavras de pessoas que talvez não conheçam os detalhes da Bíblia. Muitas pessoas, a gente só ouve eles dizer assim, não precisa dizimar, porque o dízimo era da lei. Errado. Se Abraão dizimou, já havia lei na época de Abraão? Não. Quem escreveu a lei? Moisés. Moisés é antes ou depois de Abraão? Depois, e bem depois. Abraão dizimou sem que houvesse lei. Quem mais dizimou sem que houvesse lei? Jacó. Quando ele tem um encontro com o Senhor. E ele faz um voto, não é? Ele diz, de tudo eu te darei o dízimo. Então Abraão dizimou sem que houvesse lei, Jacó dizimou sem que houvesse lei. E como é que tem pessoa que quer ensinar na internet que dízimo é da lei? Então não fala coisa errada. O dízimo foi instituído na lei. Ser instituído, ser colocado, não significa que ele foi criado para a lei. Significa que muitos povos, muitas pessoas, talvez até usavam do dízimo, das suas formas. E por isso Abraão foi lá e pagou o dízimo. Se eu tivesse ouvido falar, é por isso que eu não uso a lei, não adianta eu querer pegar só a lei de Moisés para falar de dízimo. Porque aí eu vou cair aonde? No ministério levítico. Que aqui o livro de Hebreus vai dizer, ele vai dizer aqui, versículo 5. E os que dentre os filhos de Levi recebe o sacerdote, tem ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham descendido de Abraão. Então está dizendo que na época da lei, os levitas, os ministérios levíticos, tomavam dízimo, recebiam. Só que, versículo 6, mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha a promessa. O que o texto está dizendo? Que na lei se dizimava ao ministério dos levitas. Ou seja, mesmo que está explicando o dízimo, o dinheiro a gente fala que dá para Deus, mas quem administrava? Os levitas. E Abraão? Abraão fez ao próprio Melquisedeque, tipifica o próprio Cristo, antes da lei. E nós? Aí o texto está nos dizendo que sem contradição, versículo 7, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui, versículo 8, certamente tomam dízimo homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. E para assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimo, pagou o dízimo. O que está dizendo, irmãos? Aquela conversa mole que muita gente usa. Não fala que o dízimo é para Deus, fala que é para Deus, mas é os pastores que recebem, quem toma dízimo é homem, é pessoa que morre. Só que nós não deveríamos mais fazer como os judeus faziam, como o ministério levita. Isso é o peso da lei. Devíamos fazer como Abraão fez, não havia lei, ele foi lá e fez. Porque ele sabia para quem ele estava fazendo. E ele vem e diz no texto aqui, o livro de Hebreus diz, nós sabemos que Cristo é maior do que o ministério dos levitas. Aqui os homens recebem, homens que morrem, mas nós sabemos para quem nós estamos fazendo. E assim como Abraão fez, até os levitas, também por ser descendente de Abraão, fizeram.
Então, irmãos, que conversa mole que as pessoas têm. Eu não dizimo, eu aprendi isso. E desde quando eu estou na igreja há mais de 16 anos, graças a Deus, o Senhor me deu graça para dizimar, para ser fiel nos dízimos e ofertas. Mas eu não entendia que hoje eu não devo dizimar mais como fazia os hebreus. Os hebreus faziam pelo ministério levita, como os da lei. Eu devo fazer como Abraão fez. Não porque é ordenada, porque eu vou ter uma maldição, coisa outra. Não, irmão, está cheio de ímpio prosperando aí. Vamos parar de conversa fiada, um monte de pastor que ensina um tanto de coisa. Está cheio de ímpio prosperando, está até ateu. Não é só pelo que eu dou. É por aquilo que eu faço, como eu faço e como o meu coração está. Não é por tristeza, não é por necessidade, é porque Cristo não aboliu, Cristo não falou para parar de trazer. Ainda que eu não estou mais no Velho Testamento para dizer que com maldições eu sou amaldiçoado, não, Senhor, não importa. Eu faço porque eu sei que é para a obra e para a obra da nova aliança ao qual Cristo é o Senhor. Eu faço, Senhor, não é porque vai me faltar alguma coisa, mas é porque o Senhor não aboliu. Ainda que eu não devo fazer como obrigação, porque o pastor manda, porque não é para pastor e para a igreja. Então, não é por peso de lei, irmãos, compreendam isso abriu os meus olhos. É pela nova aliança, Melquisedeque. Abraão fez sem que houvesse lei, e hoje ele está dizendo a mesma coisa. Nós não somos judeus para dar como se dão aos levitas, porque eles fazem pelo peso da lei, mas nós fazemos porque nós já sabemos o que Cristo fez por nós. Nós fazemos, eu pelo menos o faço, porque sei que o Senhor me abençoou, porque a minha vida está na dependência de Deus. Sabe por que a maioria das pessoas tem problema com dinheiro? Porque o dinheiro domina as pessoas, irmãos. Porque a pessoa coloca, em vez de colocar a confiança em Cristo, coloca a confiança no dinheiro. Aí entra aquela questão: se eu dar, falta. Se eu fazer isso, falta. Se eu aquilo, falta. Aí a pessoa faz por necessidade, faz por medo. E Deus não está se agradando de nada, ainda que o dinheiro chegue à igreja. Porque Deus quer que tudo seja feito com alegria, com propósito no coração de entender: Senhor, eu sei que quem recebe são homens, claro. O dinheiro é para a igreja, mas a pessoa também não quer que Deus desça do céu para receber dela, né? Poxa vida, tem gente que é uma ignorância que eu não consigo entender. A gente paga imposto, né? Para todo mundo, mas você vai lá para o presidente levar o seu imposto? Não, ele nem nunca viu a nossa cara. O imposto a gente paga, né? Na lotérica, no banco, qualquer coisa. Mas dízimo na mão do pastor eu não dou. Você é livre para não dar. Mas aprenda que Jesus não aboliu, não é mais por peso da lei, da maldição, mas da nova aliança, como Abraão teve com Melquisedeque. Eu quero fazer da mesma forma, Senhor. Me critiquem ou não, falem o que quiser ou não, eu creio na palavra. E todo mundo é livre também para discordar. Mas o que eu estou tentando trazer para vocês é a palavra de Deus pura, talvez como muitos não falam nos detalhes, irmãos. Teria que eu ter mais tempo para explicar, mas eu acredito que não é possível, é suficiente. Depois eu vou disponibilizar a mensagem, né, no meu canal, e fica lá no Face. Assista, releia, vá para a Bíblia, para o texto. Se você olhar na Bíblia e ver, não, Jesus mandou parar. Jesus não mandou. O que a Bíblia nos leva a entender é que nós não devemos fazer como os hebreus faziam e fazem as coisas. Porque aí a gente vai, como eles sacrificavam os animais, faziam um monte de coisa. Não, tudo que nós fazemos para Deus, não fazemos como os hebreus faziam. Eu não estou julgando aqui questão de pecado. Por isso que eu falei, estuda Atos 15. Que em Atos 15 está o que é questão de pecado, a questão de não comer carne com sangue sufocada, está tudo lá. Mas lá está ensinando, não é pelo jugo, não é pelo peso da lei. Entendeu, irmãos? Isso é princípio para nós sobre questão de dízimo e oferta, se alguém tinha dúvida. Isso é o que eu compreendo e digo a vocês, não tenho medo de dizer que eu creio que é dessa forma. Eu creio que assim é. Eu sei que existe muitas pessoas, como eu disse, a gente não pode ser, mentiroso de dizer que muitas pessoas tem muitas igrejas enriquecendo, muitos roubam. A Bíblia falou, irmãos, a Bíblia nos diz que a igreja dos últimos dias era de Laodiceia, era uma igreja rica, abastada.
E esse, infelizmente, é o mal de muitos pastores. Eu sei que tem muitos pastores que quando ficam aparentemente grande, né, o rico, o ministério cresce, eles desprezam até as igrejas pequenas. Como se Deus só olhasse para as grandes igrejas, né? Não. Deus não habita mais em templo feito por mãos humanas, habita dentro de nós, verdade. Mas por que tem que ter uma igreja? Para a gente ter comunhão, para a gente estar junto, só por isso. Se não fosse por isso, Deus não quisesse a comunhão entre a igreja, não teria. Então, irmãos, oferta é aquilo que a gente propõe. Dízimo, ao meu entendimento, eu pelo menos sempre aprendi. Eu tiro de tudo aquilo que o Senhor me dá os 10%. E vou ser mais profundo para vocês. Eu não desconto do que eu ganho. A minha esposa está ali. Nós não descontamos nem de faturamento. Sempre fizemos isso. Não é porque eu sou pastor, ou porque a gente coordena, porque é Deus que mantém. E como eu disse, a igreja aqui a gente não está falando, não estou ensinando isso nessa noite porque quero que alguém venha dizimar hoje aqui, ou porque esteja precisando, não. É porque o Senhor me falou muito forte ao meu coração. Se você não ensina a verdade, o povo vai ouvir de todo mundo. Se você não ensina o que você acredita, eles vão pegar o que acreditam e vão seguir. Porque ninguém está ensinando. Quando não se ensina, o povo é destruído por falta de conhecimento. E muitos ensinam pela metade, ensinam errado. Não se tira um culto para falar. Por isso que eu falei para vocês, é muito difícil. Talvez seja um dos primeiros domingos, que eu não me lembro que eu falo isso no culto de domingo. E falo ao vivo. Mas era necessário. Então eu não posso, nem eu, cobrar vocês. Aqui os irmãos aqui da igreja, eu não chego. Você dizimou? Ó, não dizimou, está fora. Louvor. Não, eu não faço, não. É você e Deus. Né? Se a pessoa quiser dizimar identificado, a pessoa pode. Se ela quiser dizimar só ela, é ela com Deus. Não tem problema, não é obrigado. Mas cada um sabe o que está fazendo. Às vezes eu falo, e a gente fala para nós que somos liderança, é que nós temos que ser o exemplo. Por isso o meu dízimo está lá identificado. E a pessoa diz, e o pastor, hein? Pastor não dizima não, hein? Está lá identificado. Tal dia, hora, tá, pronto. Porque eu penso que a liderança tem que ser o exemplo. A gente que fala tem que partir de mim, porque não adianta nada, né? A pessoa, estou aqui ensinando vocês, e a minha esposa estivesse lá, mentira dos quiabos, né? Para não falar dos diabos. Que mentira dos quiabos. Será que ele é assim com questão de dízimo, de oferta? Então, irmãos, não adianta a gente querer ser bom em tantas áreas, culpar, julgar, se em outras a gente é falho. Agora, tem uma coisa, para encerrar. Só dizime e oferta sem medo, ou com amor, melhor dizendo, com amor, quem não tem medo, irmãos. Quem sabe que é Deus que dá a semente. Porque tem pessoa que fala assim, poxa vida, Senhor, o meu dízimo é R$1.000. Ah, mas R$1.000 é muito. Por isso que talvez você nunca vai dar 100 mil de dízimo, porque você acha que 1.000 é muito. Deus tem que te dar 1 bilhão, tem que te dar tanto para dar. Eu acho muito, né? A pessoa, mas isso é muito. Tem pessoas que talvez já teriam muito mais de Deus, porque é Deus que dá a semente ao que semeia, mas ele acha que o que ele faz é muito. E é por isso que o texto lá de Paulo começa dizendo, o que faz pouco, pouco ceifa. Não é mais pela maldição, é pelo próprio coração da forma que a pessoa faz. E a gente não pensa isso. Por isso que muitas vezes a gente fica amarrado, não é Deus amaldiçoando, é o nosso próprio medo, é a nossa própria atitude. E aí, mas cobrar a Deus e pedir a Deus, somos especialistas, né? Todo mundo é bom de pedir. Pedir, dá-se-vos-á. Me dá aí, Senhor. Me abençoa. Nós somos bons. Mas a grande verdade, irmãos, é que muitas pessoas estão presas. Não é porque é ruim. Não, eu entendo isso. Tem pastor que não sabe talvez nem falar, até agride as pessoas. Eu entendo que muita gente às vezes não dizima a oferta. Não, eu sou ruim de coração, é porque a pessoa tem medo. O medo está dominando ela. Fala assim, mas nunca sobra, nunca sobra, nunca sobra. Mas no final da conta, quando a gente coloca na ponta do lápis, sobra com um tanto de coisa, né? Porque a gente faz tudo primeiro. A gente não faz as coisas de Deus primeiro. Primeiro a gente faz as nossas coisas. Primeiro a gente preenche o nosso guarda-roupa, a nossa despensa, as nossas coisas. É assim que a gente faz. E não deveríamos. Primeiro a gente abastece a nossa família, compra os presentes, né, para os nossos familiares, para a esposa, para o marido. O Senhor está vendo, né, Deus? A Deus, irmãos, ninguém engana. Deus sabe o porquê que nós não fazemos todas as coisas. E também Deus nos dá a liberdade, amém?
Nós vivemos na época que Deus, ainda que todos nós vamos responder diante de Deus. Porque eu disse aqui que dízimo não salva. Amém? Mas ser avarento condena. E eu não estou dizendo que todo mundo que não dizima é avarento. Não. Que tem pessoas que agridem, mas a gente tem que tomar cuidado para não ser. E quando a gente passa a ser? Quando a gente passa a deixar o dinheiro nos dominar. E que não devemos. Amém, irmãos? Vamos orar, vamos colocar de pé vocês que estão aqui. Essa foi a palavra que o Senhor colocou ao meu coração. E eu me sinto bem diante de Deus em pregar isso, porque confesso aos irmãos, eu fiquei falando com Deus. Eu vou ser sincero, eu retruquei com Deus. Eu falei, Senhor, não quero pregar isso não, domingo na live. Pode ser que um monte de gente me xingue depois na internet, quando eu pôr isso no canal do YouTube, Senhor. Então, se você não vai pregar a palavra, aquilo que você crê, e eu falei para Deus, jamais eu vou deixar de falar aquilo que eu creio, Senhor. Eu não falo para ofender ninguém, e nem penso em ninguém, mas o Senhor colocou isso ao meu coração. Então, irmãos, a oração aqui não é para ninguém trazer algo, nem fazer propósito, nem eu não vou te falar para você, faça propósito de nada agora. Não, não faça. Porque tem muito pastor que prega e leva as pessoas àquela emoção, né? Faça um propósito agora. Não, não faça não. Porque tudo que provém de emoção não presta. A gente tem que ser racional com Deus. Medita na sua casa. Pensa. Você que precisa ser fiel a Deus nessa hora, fala, Senhor, eu tenho negligenciado aqui. Não é por propósito nenhum, é porque eu compreendi. Então não faça propósito nenhum. Todos nós somos livres. Ore a Deus primeiro. Antes de qualquer propósito, ore sempre a Deus. A Bíblia diz que a gente não deve sair fazendo voto que nem doido. A gente deve orar ao Senhor. O que está me faltando para ter fé? Eu não estou tendo fé para ser um ofertante, um dizimista, ou ajudar, ou ser fiel ao Senhor nessa área, ou cumprir nessa área. Senhor, eu não estou. Ore a Deus. Eu não posso dizer isso a você. Eu sei que um monte de pastor faz. No final de uma pregação como essa, talvez a maioria ia chamar as pessoas na frente, pegar envelope, aquela pataquada que a gente não faz aqui, me perdoe dizer, se tem pastor me assistindo que eu faz, estou dizendo, eu acho muita coisa que não deveríamos, mas enfim, todo mundo é livre. Eu não sou quem sou eu, melhor dizer, não vou dizer que eu não sou ninguém, que nós somos filhos de Deus, mas quem sou eu para questionar o que as outras pessoas fazem? Estou tentando ensinar vocês aquilo que eu creio. Amém? Vamos orar em nome de Jesus.